Questão 1. A tabela mostra o valor final de alguns pedidos de um certo tipo de piso laminado, solicitados a um fabricante de acordo com a área de piso colocado. A questão A fala: qual será o valor de um pedido de 100 metros quadrados desse piso e de 250 metros quadrados? E a letra B, fala: qual é a fórmula ou lei que relaciona o valor Y em reais de um pedido de acordo com a quantidade X de piso em metros quadrados? Agora vamos resolver? Na letra A, está pedindo o valor de 100 metros quadrados, mas não tem esse valor na tabela. Se a gente fizer regra de 3 para achar 1 metro quadrado usando os valores, olha o que acontece. Se eu coloco aqui, ó, área, e aqui eu vou colocar o valor. Então, vamos ver, com 40, a área 40 e o valor de 2.800, então o que acontece? Se eu quiser a área de 1, por exemplo, vou fazer a regra de 3, né? 40 vezes x é igual a 1 vezes 2.800. Então, 40 vem dividindo. Ficou que x vale 70. Se eu dividir aqui, ó, 0, cortou 0, 228 dividido por 4 dá 7. Então, coloca um 0. Se eu pegar, eu esqueci de fazer isso aqui. Se eu pegar outro valor aqui, ó, área e o outro valor, 25 e 1.750, fizer a mesma conta, se fizer essa mesma conta, vai ficar assim, ó. Vinte e cinco passa dividindo e x vai dar 70 de novo. Com todos os valores da tabela que você pegar, você vai encontrar o valor de x como 70. Então, dá para poder, porque se os valores fossem diferentes, era outra coisa. Mas como os valores aqui vão sempre dar 70, a gente pode fazer isso aqui, ó. Sabemos que o valor de 1, a área de 1 metro quadrado, vai dar 70. Então, vou fazer essa conta de novo para achar lá. 1 metro quadrado dá 70. Eu quero encontrar 100 metros quadrados. Vou pôr x aqui. Fazer de novo a regra de 3. 1 vezes x, x. 100 vezes 70. Ou 70 vezes x, que dá 3 zeros. A outra pergunta é se fosse 250 metros quadrados, a mesma coisa. Eu tenho a área de 1 metro quadrado, que vale 70. Eu quero a área de 250. De novo, multiplico cruzado, 1 vezes x, x, é igual a 250 vezes 70. E isso aqui vai dar esse número grande aqui, ó. Essa é a letra A. Na letra B, tá perguntando qual é a fórmula ou lei que faz isso aí acontecer. Em vez de ficar fazendo esse tanto de conta ou olhando na tabela, tá perguntando... Isso aqui é a letra A. Então, a letra A deu essa resposta e essa resposta. Mas aqui tá perguntando qual a lei. Quer dizer, quando perguntar assim, quer uma formulazinha pronta para não ter que fazer essa conta toda. Então, vamos observar uma coisa. Tanto na primeira pergunta, ó, deu o valor que ele me deu vezes 70. E na segunda deu o valor que ele me deu, tá vendo? Vezes 70. Entenderam isso?
Tanto na primeira quanto na segunda deu. Para encontrar, que letra B? A resposta, eu vou multiplicar o número que ele me deu, tá vendo? Vezes 70. Então, vai ser 70. Nos dois casos, teve o 70 vezes o número que ele me deu. Aqui eu multipliquei por 100 e aqui por 250. Então, vai ser x. Pode ter ficado estranho nesse primeiro, mas nós vamos resolver 5 questões parecidas com essa, para você fixar, entender direito o que está acontecendo. Então, acalma aí e vamos para a próxima para a gente, aos poucos, entender tudo. Questão 2. Na cidade, um veículo econômico de passeio consome 1 litro de gasolina a cada 9 quilômetros rodados. Letra A. Faça uma tabela que forneça a distância percorrida pelo veículo ao serem consumidos 0,25 litros, meio litro, 2 litros, 3 litros, 10 litros, 25 e 40 litros de gasolina. A letra B fala: qual é a fórmula que relaciona a distância percorrida D em quilômetros em função do número de litros consumidos? Vamos resolver? Consome 1 litro de gasolina, então 1 litro a cada 9 quilômetros. Ó, isso aqui já parece uma regra de 3, né? Tá pedindo para construir a tabela. Então, vamos construir a tabela. Lembra? Vai ser litro e distância. Sempre lembrar disso aqui, desse dado que ele deu. 1 litro, 9 quilômetros. 0,25 litros, nem preciso pôr esse litros, não. Já está escrito lá em cima, litros. X. Você vai fazer 1 vezes x, x. 0,25 vezes 9, 9 vezes 0,25. Isso aí deu 2,25. Aí você vai escrever aqui, ó, 2,25. Próximo, litros, distância. De novo, 1 para 9. Nem precisa escrever litro e quilômetro, não, viu? Próximo é meio. E aqui x. Então, multiplico cruzado. 1 vezes x, x. Meio vezes 9. Então, 9 vezes meio. Que deu 4,5. Deixa eu ver, 4,5. Próximo, fazer com todos. Eu vou colocar só L, porque a gente já sabe o que é. 1 e 9. Então, aqui, 0,5 eu coloquei 4,5. Agora, nós estamos aqui no 2. Então, 2 vai ser x. 1 vezes x, x é igual 2 vezes 9, 9 vezes 2, que dá 18. Vou pôr aqui 18. Próximo, L e D. 1 e 9. Eu vou usar agora o 3. 1 vezes x, x. 3 vezes 9, aqui 9 vezes 3, que dá 27. Então, vou escrever ali 27. O próximo, L e D, litros e distância, 1 e 9. O próximo é o 10. E aqui vai ser x. Eu quero saber a distância. Então, 1 vezes x, x. 9 vezes 10, deu 90. Então, escrever ali na tabela, 90. Litros e distância. 1 litro eu faço 9 quilômetros. 25 litros eu faço quantos quilômetros? Multiplico cruzado. 1 vezes x, x, é igual a 25 vezes 9.
é 225. Opa, é bom escrever primeiro aqui, peraí. Quando vocês tiverem... Ó, esse primeiro vídeo vai ser só sobre as primeiras questões. Eu vou separar como umas questões iguais. Esse tipo de questão, você deve fazer assim, passo a passo, para observar o que está acontecendo. Eu acho que muitos aí que estão assistindo o vídeo já sabem o que acontece e qual a conta rapidinho para fazer, né? Mas se você fizer sempre a conta mais rápida, você não vai observar o que está acontecendo. Então tenha paciência e faça passo a passo. Não salta como eu fiz aqui não. Faz 9 vezes 25. Que dá 225. Aí você vai escrever aqui 225. E o último, litros, distância, 1 litro, 9 quilômetros. 40 litros vai ser quem? 1 vezes x, x. 40 vezes 9, escrever aqui 9 vezes 40, que deu... Então, vou escrever lá 360. Essa era a letra A tabela. Agora, nós vamos resolver a letra B. A letra B está pedindo a fórmula. Observa de novo o que aconteceu. Eu peguei o valor que ele me deu. Eu vou colocar até de azul para ficar mais fácil de ver. A questão me deu esse valor, eu multipliquei por 9. A questão me deu esse valor, eu peguei ele e multipliquei por 9. A questão me deu esse valor, eu peguei e multipliquei por 9. A questão me deu esse valor, eu peguei ele e multipliquei por 9. A questão me deu esse valor aqui, eu peguei e multipliquei por 9. De novo, eu peguei esse valor, multipliquei por 9. Eu peguei esse valor e multipliquei por 9. Então, como é que funciona essa fórmula? Essa fórmula funciona assim, ó. Eu pego um valor, x, que pode ser 0,25, meio, 2, 3, 10, 25, 40, qualquer valor, x, tá vendo? X pode ser qualquer um desses valores. E tem que multiplicar ele por 9. Se eu pegar qualquer valor e multiplicar por 9, eu vou encontrar o que eu estou precisando. Então, a fórmula é essa. Questão 3. Um modelo... Li errado. Um moderno avião é capaz de manter uma velocidade média de cruzeiro de aproximadamente 900 km por hora. Letra A. Qual é a distância percorrida pelo avião em 15 minutos, meia hora, 2 horas e 5 horas? Represente em uma tabela. Letra B. Quanto tempo o avião percorre 2.880 km? Letra C. Relacione por meio de uma lei a distância percorrida D em quilômetros em função do tempo T em horas. Vamos resolver? Agora está falando da velocidade de cruzeiro, que é 900 quilômetros por hora. Ou seja, 900 quilômetros em 1 hora. Tá vendo? De novo vai aparecer a regra de 3 aqui, ó. Aqui a distância, aqui o tempo. A distância foi 900 e o tempo 1. Agora a gente quer aqui, ó, 15 minutos. Só que 15 minutos, eu tô usando tudo hora, né? Então, nós vamos ter que transformar aqui, ó. Vou escrever aqui no cantinho e vou apagar. Uma hora são 60 minutos. Então, se eu passar os 60 para lá dividindo, ó, vou escrever 60 minutos, então, é 1 hora. Vou passar esses 60 para o lado de cá, ele vai dividindo. Então,
minuto vai ser 1 sobre 60 horas. Você pode fazer isso. Aí, 15 minutos, tá vendo? 15 minutos. Faz de conta que ele é uma coisa também para substituir, igual x. Então, eu vou colocar aqui, ó, 15. No lugar de minuto, eu vou colocar 1 sobre 60 horas. Agora, eu multiplico 15 vezes 1, 15, sobre 60 horas. Dividindo em cima e embaixo por 15, 15 dividido por 15 dá 1 hora. E embaixo, 60 por 15, 4. Então, é 1/4 de hora. Se você achou estranho também assim, é só lembrar, ó, que aqui o relógio é 60 minutos, aqui. Aqui é 30 minutos. Aqui é 45 minutos. E aqui é 15 minutos. Não é assim que é o relógio? Olhando só os minutos. Aqui é o 12, aqui é o 3, aqui é o 5, 6 e aqui é o 9. Essa parte aqui, ó, vamos dividir aqui. Essa parte aqui, 15 minutos, quanto é do relógio inteiro? Tá vendo que eu dividi o relógio em 4 partes. Eu gastei uma parte das 4, então é isso que tá falando. Ele é uma parte das 4 que eu dividi de 1 hora. É isso aí. Então, nós sabemos que isso aqui é 1/4 de hora. Agora, vamos fazer a conta. Coloca aqui no tempo 1/4. X. Multiplicando. X vezes 1, x. 900 vezes 1/4 vai dar 225. Então, vou escrever aqui 225. Distância e tempo. Então, vai ser 900 quilômetros em 1 hora. O próximo é meia hora. Aqui vai ser x. Então, 1 vezes x, x. 900 vezes meio. 900 vezes meio deu 450. De novo, distância e tempo. Então, 900 quilômetros em 1 hora. Vai ser, eu quero encontrar a distância em 2 horas. Coloco o x, então 1 vezes x, x. 900 vezes 2, então escrevo 900 vezes 2. Então, x vai ser 1.800. Escrevo lá, 1.800. Distância e tempo. Vai ser 900 em 1 hora. X vai ser 5. Agora, x eu quero encontrar no tempo 5. Então, x, 1 vezes x, x. 900 vezes 5, 900 vezes 5. 900 vezes 5 deu 4.500. Agora, eu escrevo aqui 4.500. Então, essa é a tabela da letra A. Na letra B, tá querendo saber quanto tempo ele percorre 2.880 quilômetros. Usando de novo a regra de 3, distância e tempo. 900 quilômetros em 1 hora. Ele andou 2.880. Ele quer saber o tempo. Então, multiplicando cruzado, 900 vezes x é igual a 1 vezes 280, que dá 2.880. X vai ser esse número dividindo. Então, deu 3,2. Só que a gente quer saber o valor com minutos. Então, o que você vai fazer? Você escreve assim, ó. É 3 horas mais 0,2 hora. Uma hora
tem 60 minutos. Então, no lugar de hora, você vai escrever 60 minutos. E continuar a conta. 3 horas mais 0,2 vezes 60 vai dar 12 minutos. Então, o que que você encontrou aqui? X vai ser 3 horas e 12 minutos. Na letra C, tá pedindo para encontrar a fórmula. Vou continuar de novo escrevendo f de x, que é de função. E como é essa função? Agora vamos observar as contas que a gente fez como da outra vez. Olha só. Eu recebi esse valor aqui, ó, 1/4, e multipliquei por 900. Nesse aqui eu recebi o valor de meio e multipliquei por 900. Esse aqui eu recebi o valor de 2 e multipliquei por 900. Esse aqui eu achei o valor 5, foi dado para mim, né? E multipliquei por 900. Então, imagina, cada valor desse é um x diferente. Então, se eu chamar 1/4 de x, será 900 vezes x. Se eu chamar meio de x, vai ficar 900 vezes x. Se eu chamar 2 de x, vai ficar 900 vezes x. Se eu chamar 5 de x, vai ficar 900 vezes x. Então, sendo assim, qual é a fórmula? Vai ser sempre que a mesma conta que eu fiz, 900x. Essa é a fórmula. Questão 4. Ao receber sua conta de R$ 85,00 referente à TV por assinatura, Nair leu a seguinte instrução. Para pagamentos realizados com atraso, serão acrescentados multa de R$ 1,70 e juros de 3 centavos por dia de atraso no pagamento. A. Qual valor Nair pagaria se atrasasse um dia, 5 dias, 10 dias ou 30 dias? Letra B. Seja X o número de dias de atraso, ó, X está entre 1 e 30, incluindo 1 e 30, entendeu? Qual é a lei ou fórmula que relaciona o total Y a ser pago em reais em função de X? Agora vamos resolver. A 4 é um pouquinho chatinha. A sua conta já é 85. Mas, se você atrasa, você tem que pagar a mais 1,70 e depois você vai pagar ainda 1,70 de multa e mais 0,3 de juros, escrever assim, juros por dia. Não está certo o que eu escrevi, é só para a gente lembrar que conta que a gente deve fazer. Vamos lá, tá pedindo de novo para a gente encontrar os valores, como se fosse na tabela, mas não pediu tabela não, então só vamos fazer as contas. Se ele atrasasse um dia, ó, de toda forma ele tem que pagar 85. Se ele atrasou um dia, se ele atrasou, tem que pagar 1,70. Mas se ele atrasou apenas um dia, ela está falando que por dia é 0,03. Então, um dia vai ser 1 vezes 0,3, certo? Aí, fazendo essa conta aí, você vai achar, pode fazer na calculadora, esse número. Depois, ele está falando de 5 dias. Então, você já paga 85. Se você atrasou 1,70, mas por cada dia você vai pagar 0,03. Então, você multiplica por 5 e vai encontrar esse valor aqui, ó. Depois, quantos dias? 10 dias. Você já paga 85. Como você atrasou, você paga 1,70 por 10 dias. Então, cada dia você vai pagar 0,3. Então, se são 10 dias, 10 é 0,3. Fazendo a conta, você vai encontrar 87. E por último, 30 dias. Então, você já paga 85. Se atrasou, você paga 1,70 só pelo atraso. E os juros por dia vão ser 30 dias, 0,03.
que deu 87,60. Vou colocar 00 aqui, porque a gente tá mexendo com dinheiro, ele normalmente fica assim. Então, essa é a resposta da letra A. Agora, a letra B. Tá pedindo uma lei que funcione entre 1 e 30 dias. Entre esses valores que foram dados. Ó, vou de novo usar o azul para a gente observar. Tudo isso aí tá igual, não tá? Todas essas contas aqui, ó, são iguais. A única coisa que varia são os dias. Tá vendo? Se eu chamar cada dia de x, o que que vai acontecer? Ó, eu posso colocar assim, ó, f de x, então, a fórmula vai ser essas contas. Você tem que sempre olhar quais as contas são iguais. Você viu que lá nos outros eu falei, sempre multiplica por 9. Então, aqui tá fazendo a mesma coisa. Eu vou colocar aqui x, igualzinho eu tô pondo ali, tá vendo? É exatamente a mesma coisa, só que variou só esse valor. O valor que varia a gente chama de x. Agora, vamos terminar de fazer a conta para arrumar aqui, não ficar tão bagunçado e feio. 85 mais 1,70 dá 86,70. 0,03, vou colocar antes, não tem problema, mas acho mais bonita assim. Vezes x, essa é a fórmula. Questão 5. Em uma atividade, um professor pediu aos alunos que desenhassem uma sequência de 5 quadrados, a partir da medida de seus lados. Para cada quadrado, os alunos deveriam calcular o perímetro e a área como mostra a tabela. Essa tabela aí, ó. Copie a tabela acima no caderno. É a letra A. Agora a letra B. Qual é a lei de correspondência entre a medida do perímetro P e a medida do lado L do quadrado? Letra C. Qual é a lei de correspondência entre a área e a medida do lado do quadrado? E a letra D. Dobrando-se a medida do lado, dobra-se a medida do perímetro? E a área? Vamos resolver? Então, na questão 5, tá pedindo para a gente completar essa tabela aqui, ó. Tá falando para a gente encontrar primeiro o perímetro e a área de cada um desses. Então, se a gente tem um quadrado, no primeiro eu tenho 1 e 1. E um aqui e um aqui. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu tenho 4 lados, 4 vezes a medida 1, que dá 4. Aí, venho aqui e escrevo 4. A área, o que é a área? Vai ser a multiplicação de dois lados. 1 vezes 1, que deu 1. Eu vou lá e escrevo 1. Agora, faz a mesma coisa com os outros. Um 3,5. O perímetro, não esquece desse doisinho, porque se não colocar o 2, fica semiperímetro, é a metade do perímetro. O perímetro tem um doisinho ali em cima. Vai ser 4 vezes, que são 4 lados, 3 vezes 5, que dá 14. E a área vai ser lado vezes lado, que dá 12,25. Então, é só colocar lá, 14 e 12,25. O próximo é o 5. O perímetro vai ser 4 vezes 5, que dá 20. Coloco 20 lá. E a área vai ser lado vezes lado, lembra? Então, 5 vezes 5, que dá 25. Vou lá escrever 25. Depois, 8. Perímetro. O perímetro é 4 vezes 8, 4 lados, né? 4 vezes 8, 32. Escrevo lá 32. E a área, lado vezes lado, que dá 64. E o último, que é o 10. O perímetro, 4 vezes 10, que dá 40. E a área,
lado vezes lado, que dá 100. Então, vou escrever lá 40 e aqui 100. Na letra B, que é a fórmula do perímetro. Então, nós podemos escrever, em vez de escrever F, vou colocar aqui um P. Seria P de X, mas no lugar de X eu vou escrever L, porque agora a variável que a gente vai usar, eu também vou colocar pelo nome, que é o lado. Então, P de L. E agora, tudo que for diferente, eu vou riscar, para ficar mais fácil você entender o que eu estou fazendo. Ó. Esse aqui é um lado, 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 certo? O que aconteceu? 4 vezes o lado, tá vendo? 4 vezes L, 4 vezes L, 4 vezes L, 4 vezes L. Então, quem é a fórmula? 4L. Na letra C, eu vou colocar a área. Em vez de X, eu vou colocar L. Fazer a mesma coisa. Ó, o que é estranho e diferente, eu vou circular. E cada um desses, o que é? É o valor de um lado que eu usei, não foi? E o que aconteceu aqui, ó? L vezes L, L vezes L, L vezes L, L vezes L. Então, a fórmula aqui é L vezes L. Você tem que colocar na fórmula o que está repetindo. Você tem que sempre construir um padrão. Então, L vezes L conserva a base e somos expoentes. 1 mais 1, 2. Então, a fórmula da área vai ser L ao quadrado. Na questão da letra D, está perguntando se dobrar a medida do lado, vai dobrar o perímetro e a área. O que a gente vai fazer? Vamos, então, escrever com um lado igual a x. Então, o perímetro, P de L, no lugar de L eu vou colocar x. Então, não é 4 vezes L, então coloco x aqui, ó. Vai ficar 4x. E a área é L ao quadrado. Então, vou colocar no lugar de L, x. X ao quadrado. E agora? Nós vamos dobrar a medida do lado. Então, esse aqui é o lado 1. Agora, vamos colocar um L2 aqui. Um L. Que a medida dele vai ser 2 vezes a medida anterior, tá vendo? E vamos refazer a conta. O perímetro do lado 2 vai ser... Você pode até pôr um 2 aqui, pode pôr um aqui. Vai ser quem? L2 vai ser 2x. Então, 4 no lugar de x, você vai colocar... No lugar de L, você vai colocar 2x. 4 vezes 2, 8x. E a área? A área de L2 vai ser... Não era L ao quadrado? Então, você vai colocar 2x ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, x ao quadrado, x ao quadrado. Agora, nós vamos comparar a resposta. O perímetro deu 4, esse perímetro deu 8. 2 vezes 4 dá 8, então dobrou. Verdade, isso aqui é verdade, sim. Porque 8 é o dobro de 4x. Agora, vou colocar uma outra cor. Agora, vamos comparar a área. Essa deu 2x, deu x ao quadrado e essa deu 4x. 4x não multiplicou por 4? Então, é o quádruplo e não o dobro, porque multiplicou por 4. Então, não. Porque deu o quarto. Não porque deu o quádruplo e não o dobro.